Quer dizer então que o nosso excelentíssimo presidente ele quer descentralizar o investimento nas faculdades de humanas, sociologia e filosofia? Olha o buraco que a gente está se metendo, hein? Olha esse buraco. Fala galera, beleza? Também tô legais, tranquilo, de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio. E antes de qualquer coisa, eu quero pedir pra vocês, por favor, ó, se vocês gostam de geografia, geopolítica, atualidades, notícias, polêmicas, enfim, tudo pra se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo e me ajuda aqui o canal a crescer bastante, belezinha? Galera, hoje eu tenho uma notícia triste, né? Mais uma notícia triste, falando do Brasilzão. É basicamente só sobre isso que a gente conversa. Sobre alguns depoimentos bem infelizes do Bolsonaro nessas últimas semanas, aliás, nesses últimos dias, né? Basicamente, eu queria comentar com vocês sobre a questão da descentralização dos investimentos na Faculdade de Humanas, porque, segundo ele, a gente precisa se preocupar com investimentos em áreas que gerem mais retorno financeiro, tais como biológicas, tal. Ele até falou, né, que o brasileiro precisa saber aprender a ler e a escrever, escrever e fazer conta, né, que isso já está mais que o básico, e tem que investir em faculdades que gerem realmente retorno financeiro. Isso mostra uma falta de conhecimento de causa. Ele ainda usou a faculdade de filosofia e de sociologia como exemplos de faculdades que não geram retorno financeiro, pelo menos não a curto prazo. Quando a gente fala das ciências humanas, e isso é uma coisa que infelizmente o nosso presidente não sabe, ele não conhece, está falando sem conhecimento de causa, as faculdades de humanas elas são super importantes para formar um conhecimento crítico. A gente sabe, galera, que existe uma tentativa de difundir, até pelo positivismo do século XIX, uma valorização das ciências exatas em detrimento das ciências humanas. Como se ciências humanas não fosse qualquer tipo de forma de conhecimento, fosse uma espécie de senso comum. As ciências exatas que se utilizam de fórmulas, contas, etc., essas sim têm que ser valorizadas. Mas agora, as ciências humanas não, porque as ciências humanas é muito mais fácil você partir de um senso comum. Você percebe a ignorância desse tipo de fala? A filosofia, na verdade, ela é a base de todas as ciências. A filosofia foi que formou os matemáticos, os físicos, os químicos. A filosofia, ela ensina a gente a pensar. A sociologia, como o próprio nome já diz, dividida em várias fases, né? Na ciência política, na antropologia, ela ensina a gente como que a sociedade se comporta. São matérias, são ciências extremamente importantes e que não são senso comum. Toda a matéria de humanas, toda a ciência humana, ela tem todo o método científico, produção de conhecimento, dados estatísticos, epistemologia. Existe toda uma produção de conhecimento para que a gente consiga entender como a sociedade realmente está funcionando e, a partir desse entendimento, estabelecer políticas públicas, comportamentos, investimentos, enfim, a fim de sanar os problemas sociais que existem. Quando a gente parte do princípio que filosofia, sociologia, e aí já abrangendo, né, história, geografia, enfim, todas as áreas de conhecimento das humanas, são ciências que não servem para nada, que não trazem retorno financeiro, isso mostra um desconhecimento de causa gigantesco. Até porque, convenhamos, um engenheiro, ele não vai ser um bom engenheiro se ele não souber interpretar a sociedade, se ele não souber o comportamento da sociedade, o que a sociedade realmente precisa para conseguir evoluir, para conseguir se desenvolver. E aqui, claro, não estou desmerecendo as ciências exatas. Toda forma de produção de conhecimento, ela é válida. O grande problema é que o nosso presidente Jair Bolsonaro, em conjunto com o seu ministro da Educação, né, o Weintraub lá, eles estão fazendo uma política falando primeiro que tem que descentralizar o investimento. Eu não sei se vocês já frequentaram algum tipo de faculdade de humanas, seja ela estadual, seja ela federal. Vocês acham realmente que algum dia já foi centralizado o investimento na faculdade de humanas? Galera, eu, por exemplo, frequentei durante muito tempo, né, a faculdade de Geografia e eu sei o quanto que existe uma dificuldade de produzir conhecimento nas áreas humanas, porque o governo sempre viu isso com piores olhos, com maus olhos. Então você tem mais dificuldade de conseguir financiamento para fazer projeto de pesquisa, para fazer a sua pesquisa de mestrado, doutorado. Infelizmente, há digamos assim, uma menor preocupação com as áreas das ciências humanas, porque acha, de novo, né, que é uma área menos mercadológica que produz menos conhecimento. Então nunca foi centralizado. Essa fala descentralizar, na verdade, só foi um eufemismo para falar que vai tirar ainda mais investimento dessas áreas que são tão importantes para a formação da sociedade. Fala que humanas nunca gerou dinheiro para ninguém, eu particularmente sempre sobrevivi das humanas e sei o quanto que é importante as outras pessoas também conhecerem as ciências humanas. Porque a vida não é feita só de mercadoria, de produção de conhecimento. A gente, claro, precisa aí da engenharia, da matemática e tal, mas a gente precisa entender a sociedade em que a gente vive. Percebe? Infelizmente, o nosso presidente vê esses centros de pesquisa de humanas como áreas que ficam formando marxistas culturais, gramscistas, enfim, aquela teoria da conspiração doidona que ele tem, que ele acha que todo mundo é comunista, que
socialista, que quer instalar uma ditadura do proletariado, quando não. Na verdade, as ciências humanas, elas estão lá para produzir conhecimento. E convenhamos, a gente já teve cientistas sensacionais das áreas das ciências humanas que contribuíram não só para a ciência brasileira, mas para a ciência mundial. Cito aqui para vocês o Aziz Absaber, o Milton Santos, a gente pode pegar o Florestan Fernandes, por exemplo, o Caio Prado Júnior, todos cientistas humanos que produziram conhecimento sensacional e que ajudaram sim a nossa sociedade a evoluir. Ou seja, esse tipo de pensamento que as ciências humanas são menos rentáveis só mostra quando o nosso presidente quer formar cidadãos não críticos, cidadãos que não saibam questionar, cidadãos que só saibam reproduzir conhecimento. E hoje não existe mais isso, a nossa educação está mudando, a produção de conhecimento está mudando. Pessoas que só sabem reproduzir fatos estão ficando cada vez mais excluídas do mercado de trabalho. Eles têm que entender as necessidades sociais. Hoje, por exemplo, habilidades socioemocionais contam muito quando o cara ele vai trabalhar numa empresa, etc. Porque a gente sabe que o mundo precisa disso agora, percebe? Mas não, aparentemente a gente está indo na contramão do mundo e está querendo voltar para aquela educação mais tradicional, onde o cara tem que saber ler e fazer conta. Aliás, as ciências humanas não ajudam nada a ler, né? Imagina, um cara que saiba interpretar um texto de história, um gráfico de geografia, esse cara, percebe como é incoerente esse tipo de fala? Enfim, eu fiquei bem chateado. Vários cientistas das ciências humanas já se manifestaram contra, né, esse ato do Jair Bolsonaro e do Weintraub, do nosso ministro da Educação, mostrando o quão importantes são as ciências humanas. Talvez ele ache que filosofia não serve para nada, porque ele tem como referência o Olavo de Carvalho como grande filósofo, um cara que nunca nem se formou, percebe? Enfim, é triste, tá? E para piorar ainda, né, no mesmo dia, ele soltou uma nota, um comunicado, aliás, ele falou numa entrevista, que o Brasil ele não pode ser um país do turismo sexual gay. Que se o cara quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, sem problemas. Sem problemas. Mas agora, o Brasil não pode ser o país do turismo gay, porque aqui no Brasil nós temos família. Olha o absurdo, o gay não pertence à família, então? E aliás, o Brasil ser visto como um país de turismo sexual para mulheres, tudo bem. A galera vinha aqui achando que as nossas mulheres podem ser prostitutas, que as nossas mulheres são feitas para satisfazer os desejos sexuais de estrangeiros, tudo bem. Ter essa visão da mulher, tudo bem. Agora, vir aqui para fazer, sei lá, o que ele chama de turismo gay, sei lá o que seria isso, tá? E que, aliás, gera bastante dinheiro para o Brasil, porque, enfim, é ridícula essa forma de pensamento, extremamente preconceituosa, extremamente conservadora e que, aliás, de novo, né, atenta à comunidade LGBTQI+, que é super importante para a nossa sociedade, como cidadãos mesmo e até para a nossa economia. Então, esses dois discursos, eles foram totalmente, assim, conservadores, retrógrados e, para piorar, eles foram totalmente antieconômicos, porque tanto as ciências humanas como o turismo LGBTQI+, eles são super importantes para a nossa economia. A gente não está querendo atrair dinheiro? Então esse tipo de discurso preconceituoso, além de ser um pouco ignorante, ainda é antieconômico, para piorar. Beleza? Deu para entender? Então tá, galera. Então se vocês curtiram o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e é isso aí. Beijos, abraços e tchau. Até mais.